Então, você que tem a sua Bíblia, abra ela em Miqueias, capítulo 2, do versículo 1, algumas partes, até o versículo 11, para nós podermos meditar hoje nessa noite. Foi bom, foi maravilhoso louvar o Senhor. Nós sabemos que é gratificante para nós, podemos fazer isso, pois somos sempre chamados a adorar o Senhor dessa maneira maravilhosa. Então, alguns versículos vão dizer assim. Eu vou pular algumas partes, tentar dar uma sintetizada nos versículos do 1 ao 11. Diz assim: Ai daqueles que pelejam, ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, e a ele e aos seus herdeiros. Portanto, assim diz o Senhor: estou planejando contra essa gente uma desgraça, do qual vocês não poderão livrar-se. Vocês não vão mais andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Pulando um pouquinho do 3 ao 6 diz: Não preguem, dizem os profetas, não preguem acerca dessas coisas. A desgraça não nos alcançará. A descendência de Jacó, é isto que está sendo falado. O Espírito do Senhor perdeu a paciência. É assim que ele age. As minhas palavras fazem bem àquele cujos caminhos são retos. Aí no versículo 11, para dar uma fechada: se um mentiroso e enganador vier e dizer: eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será o profeta deste povo? Então aqui nós temos algumas porções da palavra do Senhor, e hoje eu quero mostrar a grandeza de Deus em cada detalhe das nossas vidas, até nas coisas que muitas das vezes fogem à nossa compreensão. Pequenos desastres acontecem todos os dias ao nosso redor. Desastres maiores não são tão frequentes, mas mesmo assim, amados, vários deles ocorrem todos os anos. E nós vemos isso através da mídia, através das redes sociais. Nós vimos várias calamidades que nos cercam. Um acidente pode mudar e pode mutilar e matar várias pessoas ao mesmo tempo. Uma floresta em chamas pode deixar delas centenas sem casa. Desastres naturais, como um furacão, como um terremoto, ou como alguns tsunamis que já vimos, podem eliminar milhares de seres humanos ao mesmo tempo. E algumas guerras matam muitas pessoas, como nós temos visto nos nossos dias atuais. Os homens sempre se interessam em relacionar esses acontecimentos com o que pensam sobre saber sobre Deus e sobre si mesmos, e o fazem de forma coerente com as suas cosmovisões de Deus. Entretanto, amados, muitas pessoas adotam linhas de pensamentos incapazes de lidar com catástrofes, como nós citamos, e dessa forma pensam nos desastres apenas como algo aleatório à vontade de Deus, algo aleatório, sem sentido e também inexplicáveis. Nunca conseguem olhar para essas coisas e ver que tem um Deus que reina e administra essas coisas. Um Deus que está no controle de cada uma delas. Algumas pessoas se refugiam no pragmatismo, focando-se em juntar pedaços. Outras são dirigidas ao cinismo e desespero diante
de tais situações. Porém, amados, quer proponhamos explicações próprias, quer não, ainda que as explicações concordem ou não umas com as outras, elas estão unidas em condenar quem afirma tratar-se de atos divinos para castigar os pecadores da terra, adoradores de ídolos, blasfemadores, assassinos, fornicadores, fraudadores, opressores e amantes de si mesmos e não de Deus. E todos os que desejam eliminar os sinais da existência de Deus, de tribunais, escolas e famílias, como nós vemos no decorrer da história da humanidade. Nós temos que sempre entender que coisas terríveis e catastróficas acontecem não porque Deus não está no controle. Pelo contrário, Ele está no controle de cada uma delas. E como nós falamos, o homem, por ter uma mente finita, não consegue olhar para Deus e ver Ele no comando e no controle dessas coisas, a qual acabamos de falar. Isso não se dá pela possibilidade de comprovação de inocência dessas pessoas que passaram por isso, ou da atestação de que Deus não pune, mas pelo anátema imposto sobre quem ousar sugerir que Deus os castigaria com guerras, enchentes e incêndio, que às vezes matariam milhares de pessoas, como nós vemos anualmente. Amados, o que nós temos que entender, muitas das vezes, é que Deus, de tempo em tempo, Ele derrama um pouco do seu juízo, para que nós possamos ver que haverá um grande juízo final. Às vezes nós olhamos em volta e vemos os pecadores vivendo. Como diz o salmista, eles vivem sorridentes, eles têm dinheiro, eles têm saúde, eles gozam dos prazeres momentâneos dessa terra. Mas só que de tempo em tempo, Deus sempre destila um pouco do seu juízo. E o que nós vemos? Homens colocando Deus, então, em um tribunal. E o que nós vemos? Vemos pessoas que servem a Deus não conseguindo assimilar Deus no controle de tais catástrofes que assolam a humanidade. Por isso, amados, é importante para nós termos uma visão correta. Qualquer um que ouse, como nós falamos, sugerir que um desastre pode ser uma punição divina legítima aos malfeitores é considerado cruel, antipatriótico ou coisa semelhante. Deve-se ressaltar, amados, que entre esses indivíduos encontram-se tanto não cristãos quanto os cristãos professos. Eles se recusam a crer que Deus seja a causa de qualquer desastre natural ou realizado pelo homem, como juízo contra os transgressores e advertências para os demais. Então, quando nós vemos na Bíblia, por exemplo, o dilúvio, Deus ele controlando a tempestade, as águas, para punir os pecadores, para mostrar a sua ira, para mostrar a sua justiça, o seu julgamento. Mas nós temos uma grande dificuldade na nossa geração de entender que Deus está no controle desses desastres. Como acontece em nossos dias, como acontece em nossa geração. Como nós falamos, as pessoas costumam olhar e falar: Deus não tem nada a ver com isso. Isso não pode partir de Deus. Como Deus puniria ali no Egito com aquela praga do anjo da morte? Como Deus faria isso? Onde morreria uma quantidade absurda de pessoas? Onde morreria crianças, jovens, adolescentes, homens e mulheres e idosos? As pessoas não conseguem ver que nós servimos um Deus assim, um Deus justo,
que de tempos em tempos nos mostra a sua ira, que de tempos em tempos nos mostra o seu juízo, para que os demais que estão em volta possam olhar e ver que existe um Deus que é tardio em se irar, mas ele se ira. Ele é tardio em julgar, mas ele julga. Por isso, amados, muitos desacreditam na mensagem da qual pregamos, de um juízo final, de um céu e de um inferno. É por isso, amados, que nós temos que olhar para esse Deus, hoje nessa noite, e tentar, de uma maneira bem clara, ver que Ele está no controle de cada desastre natural que acontece. E muitas das vezes não podemos esquecer que isso são pequenos juízos de Deus. As pessoas muitas das vezes, elas têm dificuldade em entender o porquê coisas ruins acontecem aos homens. Alguém certa vez até escreveu como coisas ruins acontecem a pessoas boas. A verdade, amados, nós não deveríamos ficar surpresos com os desastres, com as coisas ruins que acontecem em nossas vidas. Na verdade, isso deveria ser a coisa mais natural e comum, pois vivemos, e muitas das vezes se esquecemos, amados, que vivemos num mundo que está sob julgamento de Deus, que está debaixo da maldição de Deus, que nós vivemos num mundo caído, que nós vivemos no meio de pessoas pecadoras. Não é estranho em ver que coisas ruins aconteçam. Doenças, mortes, percas, dor, choro e sofrimento. Essas são as coisas, são os frutos do resultado de pessoas que vivem sem Deus. De pessoas que amam fazer o que Ele odeia. O que deveria, amados, nos espantar de fato, seria o oposto. Seria o porquê coisas boas acontecem a pecadores. Porque pecadores têm saúde, como nós. Porque eles têm e gozam de momentos felizes. Essas coisas deveriam ser o espanto da nossa alma. Porque Deus, muitas das vezes, nutre o planeta Terra com coisas boas, com nascimentos de crianças que alegram os nossos corações. Nós vemos as pessoas dizer que as crianças são a esperança renascendo. Porque coisas boas acontecem, porque uma flor desabrocha. Porque existem pôr do sol maravilhosos. Porque existem coisas maravilhosas. Como esse Deus ainda consegue nos dar coisas que não merecemos. Porque esse Deus consegue dar para nós um lar, uma família, um pai, uma esposa, um esposo, filhos. Porque muitas das vezes podemos gozar de momentos de prazer. É isso que deveria chocar nós e não o oposto. Quando nós vemos, nós analisamos, e aí, amados, é isso que muitas das vezes não entra na cabeça de muitos cristãos professos. As pessoas têm dificuldade com o sofrimento, com a dor. As pessoas têm dificuldade com essas coisas. Aonde se ela, de fato, entendesse o que aconteceu na queda, ela deveria entender que ali são juízos de Deus. São consequências do nosso pecado. Toda dor, todo sofrimento, toda perca, tudo que é de ruim, parte dos nossos pecados. Estamos vivendo num mundo, num planeta Terra, onde está debaixo do juízo de Deus. Mas não conseguimos entender. Como eu falei, o que deveria de fato nos deixar assustados de boca aberta é como esse Deus ainda consegue nos dar coisas boas. Não faz sentido algum sermos inimigos dele, detestarmos ele, odiarmos ele, quebrarmos os seus mandamentos. E ainda assim, ele consegue nos dar momentos de alegria,
felicidade. Ele consegue ainda distribuir aos homens tais coisas. Mas o coração do homem é tão duro. Como eu estava comentando esses dias. De repente a pessoa vive 60 anos, 70 anos. E no final da vida, vem um câncer. Um câncer terminal. Que você terá de 6 meses a 1 ano de vida. Ao invés de nós virarmos para Deus e agradecer a Deus por 60, 70 anos, nós não entendemos como Deus pode deixar um câncer levar a nossa vida. Ao invés de nós agradecermos a Deus por 60 anos, 70 anos, nós falamos: Deus, como que o Senhor pode deixar essas coisas ruins acontecer? Nós deveríamos virar para Deus e falar: Deus, como você pode ter nos nutrido durante 60, 70 anos com coisas boas, como alimento, fôlego de vida, como o Senhor conseguiu fazer isso em nosso favor? Por isso, amados, é importante olharmos para isso. Por isso, amados, é interessante para nós hoje nessa noite consultarmos o nosso coração para vermos de fato aonde nós estamos olhando. Qual é a visão correta que temos de Deus? É estranho vermos que coisas boas nos são dadas, coisas maravilhosas. Por exemplo, como Deus daria a nós o seu próprio Filho? Por que Deus nos daria a sua salvação? É essas coisas que devem e verdadeiramente deixar com que os nossos corações e a nossa mente exploda em doxologia a Deus. Pois é estranho para nós vermos que a humanidade faz tudo ao contrário e ainda assim Ele nos dá o seu melhor. Ele nos dá o seu Filho. Então, amados, quando as coisas ruins acontecem, como nós estamos falando, quando catástrofes acontecem, as pessoas logo dizem: aonde está Deus? Por que Deus está permitindo isso? Olha que estranho, os homens, quando são promovidos nos seus empregos, eles nunca ficam espantados. Ora, por que eu e não outro? Mas quando eles não são promovidos, o que eles dizem? Por que o outro e não eu? É estranho. É estranho, amados, olharmos em volta e vermos isso. Por que o outro e não eu? Porque nós não fazemos as mesmas comparações quando as coisas boas chegam a nós. Porque eu tenho saúde e o outro não tem. Porque hoje, nessa noite, eu tenho coisas que pessoas estão orando e eu não oro nem para agradecer. Porque hoje, nessa noite, tem pessoas que gostariam e dariam tudo o que têm para estar no meu e no seu lugar. Mas nós não oramos nem para agradecer a Deus. E dizer para Ele: Pai, eu não mereço a família que eu tenho, eu não mereço a esposa que eu tenho, o esposo que eu tenho, os filhos que eu tenho. Eu não mereço a casa que eu tenho, eu não mereço nada, pois de Ti veio todas as coisas. Por isso, amados, é importante nós vermos que Deus está sempre no controle, mas as pessoas têm essa dificuldade de olhar e verem claramente como esse Deus age. Então, amados, isso não se dá pela possibilidade da comprovação da inocência dessas pessoas, como nós falamos. As pessoas estão cegas. E elas não conseguem entender que essas coisas acontecem, essas catástrofes, essas coisas ruins. E a gente não consegue adorar a Deus por isso. Entre outras coisas que acabamos de ler, os profetas bíblicos faziam previsões e eram intérpretes divinamente inspirados da providência de Deus. Eles declarariam ao povo
o que Deus estava para fazer e o porquê de sua ação, como essas catástrofes, como esses reinos que Deus levantava para punir os demais. E após algo ter acontecido, eles poderiam oferecer uma interpretação autorizada de como o acontecimento se encaixava no plano de Deus. É como nós falamos, nós muitas das vezes achamos que Deus não sabe o que está fazendo. Com o sofrimento, com a dor, com a perca, com as coisas boas que nos alcançam. Eles eram, amados, capacitados pelo Espírito para ler infalivelmente a providência. Sem essa inspiração divina, seria perigoso tentarmos fazer o mesmo. Isso não significa ausência, amados, de conhecimento sobre as intenções e os propósitos de Deus. Mas não devemos ultrapassar a revelação e cair na especulação. Como o apóstolo Paulo nos diz, ele diz para nós, não vá além das Escrituras. Devemos nos contentar com aquilo que está escrito, para que a nossa fé seja uma fé sólida. Não devemos ir atrás de revelações sem bases bíblicas. Não devemos ir atrás de profetas e profetisas. Mas devemos descansar na palavra de Deus. Pois como acabamos de ler, a maioria dos falsos profetas profetizam bênçãos e farturas. Poucos fazem com que o povo se volte para Deus e tenha um conhecimento pleno dele. E claro, como nós falamos, por outro lado, isso também significa que enquanto permanecermos na revelação das Escrituras, porque a palavra de Deus nos basta, é possível chegar a algumas interpretações gerais do que Deus faz no mundo e na nossa vida. É como eu falei, as pessoas ficam de boca aberta, ficam tristes, ansiosas, amarguradas, depressivas pelo mal que acontece. Acontece qualquer coisa mal, você fala, poxa, Deus não está no controle. Por que essas coisas ruins estão acontecendo? Mas nós vimos, amados, que nós precisamos encontrar esse ponto de referência em Deus. Imagine Jó, o seu sofrimento. O próprio Deus diz que ele era bom, reto e justo. Mas as pessoas ao redor fizeram um juízo ao contrário. Jó, o mal só vem se você estiver andando em desacordo com a vontade de Deus. Veja, ó, se você não está em pecado. Veja, ó, se você não tem quebrado os mandamentos. É fácil olharmos e vermos o mal nas outras pessoas. É fácil vermos o julgamento de Deus em outra pessoa. Quando as coisas estão correndo terrivelmente na vida de outra pessoa. Quando a doença acomete uma outra pessoa. Quando um acidente, uma catástrofe. Mas como nós estamos falando, é preciso entender que muitas das vezes essas coisas acontecem justamente porque é um juízo de Deus. E ao olharmos isso, deveríamos então entender que Deus sempre está no controle de tudo. Sempre, amados. A Bíblia nos diz que Deus, ele pune os pecadores, tanto no desastre natural, quanto com os realizados pelos homens. Desde contratempos e inconveniências do dia a dia, até enchentes, como nós já vemos, terremotos, pragas, fomes, nevascas, e assim por diante. É possível chegar a alguma interpretação gerais do que Deus faz no mundo e na nossa vida. A Bíblia nos diz que Deus, ele age dessa maneira. Algumas delas envolvem decisões e ações humanas. E assim distinguimos desastres naturais dos realizados pelos homens. Mas o que temos que ter em mente é que Deus sempre está no controle. Deus sempre executa a sua vontade. Deus sempre faz o que Ele quer.
Isso não é atribuir liberdade aos seres humanos nesses acontecimentos, como se pudessem fazer algo sem o poder direito, ativo e constante de Deus, movendo-os em pensar e realizar o que ele tenha decretado, mas em enfatizar o controle divino, tanto na natureza quanto dos homens. Devemos entender que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Deus é soberano sobre a sua criatura. De fato, Ele é. De forma que até mesmo os chamados desastres, terrorismos e genocídios, como vimos no decorrer da história da humanidade, os desastres são realizados pelos homens, somente em sentido relativo. Assim, segundo o nosso propósito e distinção, não é estritamente necessária. Ressaltamos que Deus é a causa direta, soberana e justa de todos os desastres, sobre todos os tipos que nós vemos ao nosso redor e que vimos já no decorrer da história. Deus sempre está no controle, embora nós, muitas das vezes, não entendamos. É como eu falei, as pessoas, elas ficam espantadas quando o mal sobrevém à humanidade, mas elas nunca ficam espantadas pelas benevolências de Deus, pelo fôlego de vida, pelo ar que respira, pelas bênçãos. É que nem eu falei, muitas das vezes Deus dá ao homem pecador coisas maravilhosas que podemos desfrutar, uma bela música, um belo pôr do sol, uma viagem para relaxarmos. Porém, elas ficam tristes e insatisfeitas quando essas coisas não acontecem. Como nós falamos, o homem muitas das vezes não consegue ver e admirar esse Deus. Pois, a partir desse ensino bíblico que estamos tendo hoje nessa noite, podemos então formar interpretações gerais dos vários atos da providência, incluindo desastres naturais e realizados pelos homens. E temos a garantia das Escrituras para dizer que quando desastres como furacões, tsunamis e até mesmo os ataques terroristas ocorrem, matando milhares de pessoas, há quase sempre um elemento de castigo divino por trás. Para falar de maneira clara, Deus mata pessoas por serem pecadoras e merecem morrer, e por ser o tempo para puni-las. Não é esse o ensino escriturístico? Se você rejeita isso, pode parar também de se chamar um cristão, pois sua fé descansa em si mesmo e em suas opiniões. E é evidente que você não tem nenhuma consideração para com Deus e a Escritura, e nem os planos e os decretos eternos de Deus. Então, amados, outro efeito tensionado por esses desastres é despertar os eleitos e endurecer ainda mais os repróbados, os pecadores. Quando essas coisas acontecem, o ódio por Deus aumenta. Porque sempre podemos ver eles dizendo: aonde estava Deus em tal desastre? Aonde estava Deus em tal tsunami? Aonde estava Deus em tal terremoto? Aonde estava Deus? Aonde estava Deus quando aquele câncer veio? Aonde estava Deus quando levou o meu filhinho, a minha filhinha? Aonde estava Deus quando levou as coisas boas da minha vida? Muitas das vezes, aqui eu falei, nós queremos não entender. E achamos que Deus não está agindo nessas coisas. Mas Ele está. Ou para despertar nós, ou para endurecer ainda mais os pecadores. Ou para que nós possamos olhar para Ele e ver que Ele verdadeiramente é soberano sobre tudo e sobre todos. Ou não. O elemento humano, amados, aqui complica o assunto ainda mais. Embora não para quem lê e afirma as Escrituras. É que não se indignou com o ensino que não pode mais pensar claramente. O que complica o assunto para alguns é que as próprias pessoas usadas por Deus para punir pecadores são, não raros, igualmente ímpias, como vemos em diversos trechos das Escrituras. A Escritura trata disso em diversos lugares,
Mas nós resolvemos fechar os nossos olhos para não ver. Quando Deus usa o ímpio para punir o culpado, Ele também planeja punir esse instrumento da providência no futuro, como nós vemos na história de Israel. Quando Deus ele levanta o império para abater os impérios dos ímpios, e depois ele usa esse mesmo império para ir contra Israel, Deus depois pune esse instrumento ao qual ele levantou para ferir a Israel. Mas nós não conseguimos entender. De fato, Deus move-os para realizar atos adicionais de impiedade e cumprir o seu decreto, fazê-los irromper numa ira ainda maior. Isso foi demonstrado várias vezes na história de Israel. Porém, nós esquecemos. Quando o povo caiu em pecado e idolatria, Deus enviou nações estrangeiras para massacrá-los e escravizá-los. Sim, ou esquecemos disso, ou não nos lembramos que toda vez que Israel abandonava Deus, abandonava os seus mandamentos, Deus sempre levantava outras nações, línguas estranhas, para se lançar contra Israel como ato punidor de Deus. Sempre foi assim. Eles eram massacrados e escravizados. Mas esses invasores também estavam sujeitos à ira de Deus. E precisamente por terem massacrado e escravizado o povo de Deus, movido pelo poder divino, que o juízo de Deus caiu sobre eles também. Ou se esquecemos dos egípcios, que durante 400 anos escravizou o povo de Deus, humilhou, maltratou e matou. Eles estavam sendo usados por Deus para punir Israel. Por isso, amados, é que nós falamos, devemos entender que Deus está no controle de tudo. E quando falamos tudo mesmo. Porém, muitas das vezes, como eu falei, nós ficamos com o coração endurecido pelo pecado e não entendemos porque coisas ruins sobrecaem as nossas vidas. Uma doença, uma perca, um desastre. Mas nós nunca ficamos assim quando as coisas boas acontecem. Nós não falamos, poxa Deus, por que eu e não o outro? Poxa Deus, por que eu sou agraciado e a outra pessoa não? E muitas das vezes nós acabamos esquecendo. Então, amados, considere Israel no tempo de Cristo. O Filho de Deus veio e os judeus, o que os judeus fizeram? O assassinaram, dizendo que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Não foi isso? Não é isso que está escrito lá em Mateus 27, 25. Deus fez com que o pedido deles fossem realizados. Dentro de uma geração, os romanos saquearam e queimaram Jerusalém e a devastaram completamente. Mas Deus também destruiu o Império Romano, que feriu e destruiu Israel. Esse é o padrão da providência divina. Mas nós muitas das vezes não queremos entender isso. Muitas das vezes nós falamos, poxa, como isso pode acontecer? Como isso pode acontecer com o povo de Deus? Por que Deus levantou ímpios? Para justamente punir o povo dele. Para depois punir quem puniu o povo dele. Amados, muitas das vezes a nossa mente finita não consegue chegar até lá. Mas devemos sempre nos render aos planos de Deus, soberania de Deus, a majestade de Deus. Muitas das vezes não conseguimos entender o porquê que Deus usa um câncer. Por que Deus usa uma outra doença? Por que Deus muitas das vezes usa uma tragédia na nossa vida? Porque muitas das vezes Deus usa uma grande perca na nossa vida? Porque muitas das vezes acontece algo tão terrível conosco? Mas é Deus que está no controle das coisas terríveis. Por isso que nós lemos, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Ele diz todas as coisas, Ele diz todas as coisas. Quantos mal bocados nós já passamos no decorrer da nossa caminhada na fé? Quantas coisas terríveis nós já suportamos e passamos e achamos que não iríamos suportar? E muitas das vezes naquele momento nós falamos coisas que não deveriam ter sido faladas para Deus.
Mas hoje nós conseguimos ver aquilo como algo que veio para melhor e não para pior. Por isso que nós estamos vendo, veja, Deus ele levanta o Império Romano para destruir Israel, mas depois Deus ele pune o povo romano. Esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão da providência divina. Amados, apenas a menção desse fato é considerar antissemita para muitas pessoas. Mas elas são hipócritas. Que os judeus primeiros respondam pelo assassinato de Cristo Jesus e dos milhares de cristãos que pereceram no início da igreja. E então, amados, só então poderemos falar sobre o antissemitismo. Só depois. A verdade é que esses desastres foram obra de Deus, a qual nós não sabemos a profundidade. É por isso que Paulo diz, ó, a profundidade do conhecimento de Deus. Quem consultou a mente dele? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele para depois pedir de volta? A verdade é que esses desastres mostram algo muito maior. E adotar a mentalidade de que as vítimas são sempre inocentes é mostrar que as pessoas ainda não aprenderam com a própria história. Como nos dias de Miqueias, eles ainda diziam: a desgraça não nos alcançará de forma alguma. O Espírito do Senhor perdeu a paciência. E assim, é assim que ele age. Mas, a menos que eles se arrependam e creiam no Evangelho, nem mesmo 1000 holocaustos se assemelharão ao tipo de sofrimento que experimentarão após essa vida, amados. Certamente, isso não é verdade apenas para os judeus, mas para todas as pessoas de todos os lugares da face da terra. As pessoas que não acreditam no céu, pessoas que não acreditam no inferno, pessoas que não acreditam no juízo final, pessoas que vivem como se essas coisas não fossem verdade, pessoas que de fato não experimentam o Evangelho não muda seus corações, não muda suas mentes, não muda suas vontades, não alcança aquela pessoa por inteiro. É terrível. Por isso, amados, é verdade que podemos ler a providência do modo geral, a partir das informações dadas pela palavra de Deus, mas podemos nos assegurar de que conhecemos realmente o que a Bíblia ensina e evitarmos ir além do que ela diz em nossa interpretação pessoal. Para ilustrar, amados, os amigos de Jó, que tentaram confortá-lo, terminaram confundindo e até mesmo difamando o seu caráter, pois interpretaram incorretamente o motivo para aqueles desastres terem caído sobre a vida de Jó. A Bíblia não diz que os desastres sempre ocorrem como castigos divinos, não. Ou porque as vítimas pecaram, não. Lembre-se de João 9, onde Jesus e seus discípulos se depararam com um homem cego de nascença. Vocês lembram? O que os discípulos disseram? Os discípulos enunciaram sua suposição ao perguntarem a Jesus: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Conseguem entender isso? Você ter que nascer cego? Quantos pensamentos passou na mente daquele homem? Na mente daquela família? A sociedade que estava em volta, olhando aquela situação como os discípulos, quem pecou? Este ou os pais? E Deus dizendo: não, é o meu plano, é a minha vontade, eu executarei. Mas isso é horrível, isso é terrível. Por que Deus fez isso? Não é assim que as pessoas dizem? As pessoas dizem essas coisas todos os dias. Hoje mesmo, quantas pessoas não disseram coisas assim? Mas elas não entendem os propósitos de Deus. Ela não entende que cada sofrimento, cada perca, cada coisa que arremete sobre a vida dela é para a glória de Deus e não para ela.
E muitas das vezes as pessoas estão vivendo situações e falam: poxa Deus, por que isso, por que aquilo? Eu não aguento mais. E Deus diz: olha que eu estou mostrando para você hoje nessa noite. Eu estou mostrando que eu levanto uma nação para destruir a outra, para fazer a minha vontade. Eu estou dizendo para você, porque você não fica assustado e de boca aberta, porque não há espanto em você pelas coisas boas que você tem, pela saúde que você tem, pela família que você tem, pelo lar que você tem, porque não há um espanto genuíno no seu coração. Mas por que você se desespera? Por que você abre a sua boca? Por que o seu coração se endurece e a sua alma fica amargurada? Por coisas que você não tem, por coisas que você acha que deveria ter e não tem. Como nós acabamos de falar, tem pessoas hoje nessa noite que dariam tudo que tem para ter o que você tem, e você não agradece a Deus. Você não ora a Deus para agradecer as coisas que você tem. Mas o que acabamos de ler, amados? As pessoas julgam com facilidade quem pecou. Todavia isso não nos faz retroceder ao desconhecimento total dos significados e propósitos dos atos da providência divina. Os princípios estão na Escritura, mas os amigos de Jó e os discípulos de Jesus presumiram excessivamente e os aplicaram de modo equivocado. Devemos evitar emitir avaliações específicas sobre a razão de algo acontecer, sempre, pois ainda que estejamos parcialmente corretos, Deus pode ter várias razões para realizar os seus atos, e não somente o que você imaginou. Muitas das vezes nós imaginamos: por que dessa doença? Por que desse mal? Por que dessa perca? Por que dessa dor? E ainda que nós tenhamos algum pré-conhecimento, não temos o conhecimento de Deus. Por isso os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. É por isso que ele diz: olha, o que eu tenho pensado é muito maior. Você, com todo o conhecimento, com todo o intelecto, não chega nem perto. Eu chamo para você descansar em mim. Eu falo para você ser como Jó. Jó, ele achava que conhecia Deus, ele até tinha alguns argumentos. Mas quando ele começou a debater com Deus, quando Deus começou a falar com Jó, Deus simplesmente esmagou Jó com os seus argumentos. Aonde você estava, Jó, quando eu formava os céus e a terra? Aonde você estava, Jó, quando eu formava as miríades de anjos? Aonde você estava, Jó, antes de todas as coisas existirem? São esses argumentos que têm que cair sobre as nossas vidas. Porque muitas das vezes queremos questionar Deus, encurralar Deus, colocá-lo contra a parede. Por outro lado, quem insiste que certo desastre no qual muitas pessoas pereceram não ocorreu como juízo divino, comete o mesmo erro, apenas na direção oposta. Por isso devemos ser cautelosos ao analisar uma situação. Devemos sempre falar a verdade e entendermos e entregarmos a Deus, que é soberano sobre tudo e sobre todos. Devemos sempre fazer isso. Eles alegam conhecer a mente de Deus numa proporção maior que é declarada nas Escrituras. Quanto ao que rejeita a ideia da retribuição divina por meio de acidentes naturais e de desastres, amados, realizados pelos homens, e da morte de milhares de pessoas no processo. Seu problema é a incredulidade na Bíblia. E por isso, devemos abertamente ser confrontados e refutados nesse ponto. Uma coisa é debater se determinado desastre é juízo de Deus ou não. Em sentido, ele é juízo divino. Ou se é juízo, é a principal razão. Mas rejeitar esse conceito de imediato é puro preconceito, amados. A Bíblia denuncia rapidamente como falso profeta quem ofereceria falso conforto. Eles pregavam paz, paz, quando não havia paz, como diz lá em Jeremias 6,14. Anunciavam a prosperidade quando a calamidade estava às portas.
Deus condenou-os porque trataram da ferida do meu povo como se não fosse grave. Jeremias 6,14. Já os verdadeiros profetas de Deus, amados, que não queriam popularidade, não queriam aplauso dos homens, recebiam a mensagem deles e entendiam que para os ímpios não há paz. Anunciavam o juízo a quem pecava. Considere os desastres naturais mais destacados e recentes que temos na nossa história e também os realizados pelos próprios homens em várias partes do globo da Terra. Posso dizer, no mínimo, amados, que nenhum dos povos ou regiões afetados representava a santidade cristã. Sem a revelação pessoal de Deus, não podemos alegar conhecer a mente divina a respeito das razões e dos propósitos específicos para esses acontecimentos. Não podemos. Contudo, podemos ser tão específicos quanto a dedução a partir dos princípios escriturísticos nos permitir. Sobre essa base, amados, o mínimo que pode dizer é que ninguém deveria ficar impressionado com a ideia de que Deus tenha causado esses desastres para matar algumas pessoas com a aplicação do juízo contra elas e como advertência para os associados com ela. Amados, não devemos tentar defender Deus. Deus ele não precisa de advogados quando Ele traz terremotos, tsunamis, quando Ele traz enchentes, quando Ele devasta algumas cidades por completo. Não conseguimos entender a mente de Deus. Tudo que devemos fazer é descansar nele e glorificá-lo por todas as coisas. Simples assim. Talvez alguns concordem que as vítimas desses desastres eram pecadores e que mereciam o que aconteceu. Eles eram idólatras, fornicadores, trapaceiros, opressores e amantes de si mesmo e da riqueza em vez de amarem a Deus. Entretanto, amados, podemos parecer a essas pessoas que admitir isso seja colocar mais lenha na fogueira e desenhar da memória deles. Embora eu entenda essa perspectiva muito bem e claramente, não simpatizo com ela por exaltar o homem a ponto de honrar quem se opõe a Deus, sem reconhecer a advertência proveniente da morte deles. Amados, em vez disso, quando o desastre acontece, deveríamos dizer: essas pessoas eram idólatras, avarentas, lascivas e ímpias ao extremo. Zombavam de Deus, quebravam os seus mandamentos, não se importavam para Deus. Quando eles estavam gozando de paz, prosperidade e de coisas boas, nunca vimos eles dizer glórias a Deus. Mas quando essas coisas lhe foram tiradas, logo eles abrem a sua boca para dizer aonde estava Deus. Você não vê essas nações, essas pessoas indo nas redes sociais durante toda a história dizendo tudo que temos, tudo que somos, tudo que conquistamos, tudo que possuímos, glória seja dada a Deus. Mas quando Deus vem com uma ação natural ou com alguma outra nação sobre elas, eles logo dizem aonde está Deus? Por que Deus deixa essas coisas acontecer? Por que Ele não nos defendeu? Por que há tanta maldade no mundo se Deus é tão bom? Eles nunca conseguem olhar para eles mesmos. Eles nunca conseguem olhar para os seus pecados. Eles são rápidos em desonrarem Deus e irem contra Ele. Mas eles são capazes de viver gerações por gerações sem nunca dar uma glória a Deus. Nunca daram uma glória devida ao seu santo nome. Quando conquistaram, quando cresceram, quando se expandiram, quando gozaram de paz, riqueza e prosperidade. Mas quando Deus, de uma hora para outra, executou o seu juízo e essas coisas foi reduzida a nada, logo eles dizem: onde está Deus? Deus não pode existir, porque se Ele existisse, isso não aconteceria. E isso é triste, que também é alguns pensamentos de alguns cristãos. Vivem durante anos com coisas boas, saúde, alegria, paz. Tem momentos maravilhosos com suas famílias, filhos, amigos. Mas quando essas coisas é tirada por uma doença terminal, ao invés de eles glorificarem a Deus pelo tempo de vida que tiveram, sem nenhuma doença, logo dizem:
Por que isso? Aonde está Deus? O que eu fiz de errado? Por que eu? Por que eu? Por que não outro? Por que eu? Por que tem que ser eu a suportar essa dor? Por que tem que ser eu a suportar essa tristeza? Por que o inferno se lança contra mim? Mas quando nós estávamos gozando de coisas boas, a nossa oração era pouca. Não glorificávamos a Deus. Não chamávamos Ele para participar. Esses dias até ouvi uma canção que fazia tempo que eu não ouvia. É uma canção secular que diz que nos momentos bons a pessoa via 2 passos na areia. E nos momentos ruins ela via um passo só. E ela achou que Deus havia o abandonado. No momento de dor, no momento de tristeza, no momento de abandono. Aí, ali, no sonho daquela pessoa, Jesus diz: não, quando você estava nos melhores momentos, eu caminhei do seu lado. Estava ali desfrutando contigo. Mas nos momentos de dores, aflições e doença, onde você não podia andar, caminhar pelas suas próprias forças, aquele rastro na areia era meu. Era eu te sustentando. Era eu te levando no colo. Então, amados, é assim a nossa vida. Muitas das vezes não conseguimos olhar para Deus como nosso provedor, como nosso mantenedor. E muitas das vezes, como nós estamos falando hoje nessa noite, as pessoas têm essa dificuldade de ver as coisas ruins, os desastres, como se Deus não estivesse lá. Por isso que nós devemos entender essas coisas. Entender esse Deus soberano, sobre tudo e sobre todos. Amados, não estou hoje nessa noite. É claro que eu queria continuar a aprofundar, mas o tempo já se esvai. Então eu quero finalizar. Entretanto, pode parecer a essas pessoas que admitir isso, como nós falamos, é desdenhar da memória dessas pessoas. Em vez disso, quando o desastre acontece, deveríamos dizer: essas pessoas eram idólatras. Deveríamos fazer algo real, um pensamento crítico. Se eu fosse uma dessas pessoas mortas, poderia estar sofrendo no inferno agora. Se o desastre me atingisse hoje, temo que Deus me lançaria da sua presença para ser atormentado no fogo do inferno para sempre. Preciso me arrepender, assim como todos precisam se arrepender. Isso não pode esperar nem mais um minuto. Devo me emendar agora. Amados, isso também deveria nos fazer pensar sobre outras pessoas, de forma que lhes disséssemos: amigo, você não está pronto para se encontrar com Deus, como nós cantamos. Que nós cantamos que estamos nos preparando para encontrarmos com Deus. Agora a pergunta é: de fato nós estamos nos preparando? De fato nós estamos fazendo isso? Que nem esse momento de nos reunirmos é uma coisa tão importante, tão solene, aonde a noiva vem diante do noivo. É um momento mais próximo do céu aqui na terra. É quando nós nos reunimos como noiva, quando isso aqui de fato é importante, quando isso aqui de fato tem algum valor, quando isso daqui de fato verdadeiramente nos faz olhar para Cristo e falar: Pai, eu estou indo me encontrar contigo. Amados, o desastre poderia tê-lo fulminado hoje. Você hoje poderia ter recebido uma notícia de uma doença terminal. Você hoje poderia ser atingido por uma bala perdida. Você hoje poderia ter sofrido um infarto. Você hoje poderia ter passado por tantas coisas terríveis. Hoje, nesse dia, um filho seu poderia estar morto. Hoje, nesse dia, a sua casa poderia estar destruída. Hoje, nesse dia, quantas coisas ruins poderiam estar caindo sobre você. E você olhe ao seu redor e veja como estão as famílias por aí. Hoje, amados, hoje, muitas coisas poderiam tê-lo fulminado. Muitos males poderiam ter nos alcançado.
mas por misericórdia e graça não chegou à nossa tenda. Não chegou nenhuma doença terminal, não chegou nenhuma perca de um filho, de um esposo, de uma esposa, de um pai, de uma mãe. A fome não chegou ao seu lar hoje. Um câncer não chegou a você hoje. Tem pessoas nesse exato momento no hospital do câncer orando, pedindo a Deus o que você tem: saúde, família, alegria, paz, tranquilidade. Tem pessoas orando pelo tipo de casamento que você tem, pelo marido que você tem, pela esposa que você tem, pelos filhos que você tem, pelos enteados que você tem. Quantas mães e pais hoje estão orando por filhos que estão envolvidos com coisas tão terríveis? Drogas, tráficos. E nós estamos sendo libertos disso, livrados disso. Quantos jovens estão se entregando às drogas, mas Deus tem por misericórdia guardado nos nossos lares. Amados, nós devemos entender essas coisas. Ou sua vida poderia ter sido arrebatada ontem, e hoje nós estaríamos em outra situação, e no seu funeral. Sua vida é apenas um vapor, e quantas das vezes nós esquecemos disso? Que somos como a brisa da manhã, que está ali e logo se esvai, como a erva do campo que agora existe, amanhã não existe mais. A nossa vida é um sopro. A nossa existência é curta para ficarmos com picuinhas de coisas tão insignificantes na nossa vida. Devemos agradecer a Deus pelas coisas que temos e obtemos, o favor imerecido dele. Por isso hoje nessa noite, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se enquanto há tempo. Creia no Senhor Jesus Cristo de fato com o seu coração. De fato se lance a Ele. Abandone os pecados, destrua os seus ídolos. Eu não tenho ídolo. Tem. Ídolo não é apenas algo que nós nos dobramos. Não é uma imagem de escultura. Talvez o ídolo seja o nosso orgulho, seja a nossa capacidade, seja tantas outras coisas que você coloca no lugar de Deus. Se arrependa hoje, clame para que Ele o salve dessa geração que nos cerca, que é perversa, que odeia a Deus. Sim, lamente a morte das vítimas, até mesmo honre a sua memória no nível humano. Ninguém é desumano ao falar do 11 de setembro, do Holocausto. Não podemos ser desumanos. Não podemos ser desumanos com as outras coisas que aconteceram, pelas enchentes, pelas barragens que devastaram vilarejos inteiros, como ações terroristas que levaram milhares e milhares de crianças, jovens e adolescentes. Não devemos ser desonrosos com a memória dessas pessoas, jamais. Mas não façamos deles santos e heróis, se eram pecadores e transgressores. Antes esteja ciente de que se não arrependeram, todos vocês também perecerão como nós. Os repróbaros não reagem dessa forma. Os desastres os tornam mais obstinados, mais endurecidos. Eles afirmam entre si que as vítimas eram inocentes e honradas, e que não morreriam e nem mereceriam o que lhe aconteceu com elas. Elas consideram impossível que Deus julgue dessa forma os pecadores, ou que Ele a julgue assim. E se esses desastres vierem mesmo de Deus, então, amados, Ele deve ser denunciado e amaldiçoado como uma deidade injusta e maligna. É o que eles fazem. E para fecharmos, que não haja nenhum mal entendido, a perspectiva bíblica não nos impede de oferecer assistência prática aos sobreviventes dessas ações, desses acontecimentos. Isso é mesmo que tenha sido os objetos do juízo divino. As Escrituras nos ensinam a demonstrar benevolência, mesmo que os nossos inimigos. Puni-los por seus pecados é prerrogativa de Deus, na extensão e no momento em que Ele escolher.
Nosso dever é obedecer os preceitos bíblicos relevantes sobre como tratar as pessoas ao nosso redor. E certamente é ainda mais importante pregar-lhes o Evangelho e dizer que somente em Jesus Cristo pode livrar da ira ainda maior e do juízo ainda maior que está por vir. Nós cremos no juízo final. Então hoje, nessa noite, a nossa reflexão foi: por que as pessoas ficam espantadas quando o mal vem, mas esse mesmo espanto não cai sobre ela quando as coisas boas que Deus nos dá e dá a essas pessoas? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai amado, obrigado, Jesus, por essa pregação. Pai amado, que muitas das vezes a nossa mente não consegue alcançar, Deus, mas pedimos a Ti a Tua misericórdia, para que possamos, ó Pai, pouco a pouco crescer na graça e no conhecimento, ó Deus. Que nós possamos entender que o Senhor é soberano sobre a história, o Senhor é soberano sobre a natureza, o Senhor é soberano sobre toda a sua criatura. E o que depende de nós, ó Pai, é apenas descansarmos em Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Jesus, e amém. Cumprimentem uns aos outros e vão na paz do Senhor.